Bom dia, galerinha do sétimo ano. A Pro tá com tanta saudade de vocês, de ver o rostinho de vocês, de saber como vocês estão. Só que enquanto não dá, vamos se comunicando dessa forma. Espero que esteja tudo bem com vocês, tá bom? Hoje eu trouxe um amiguinho para participar da aula, ó, tá aqui. Eu tava me sentindo muito sozinha na minha aula. E aí eu trouxe esse amiguinho aí, ele chama Leônidas. Ele participou do primeiro vídeo que a professora fez para vocês sobre o coronavírus e tal. Então, esse é o Leônidas, tá bom? Ele não vai conversar agora com vocês, interagir, porque você sabe, né? Eu vou dar aula, vai ter explicação. Você sabe que na aula da professora tem que ficar todo mundo em silêncio, quietinho. Então, a professora, ele vai ficar bem quietinho aí, prestando atenção. A professora só convidou ele para participar da aula para não ficar tão sozinha, tá bom? Então, ele veio aqui só falar um oizinho para vocês e vai prestar atenção na matemática também, igual vocês, para aprender. Então, vamos lá. Ó, caderno 1, a apostilinha de matemática, página 423. Vamos lá. Olha só, esse primeiro exercício aqui que nós vamos fazer, nós vamos retomar um conteúdo do ano passado, tá? Nós vamos retomar um conteúdo do ano passado, que é soma e subtração de frações, tá? Soma e subtrações de frações, tá bom? Então, vamos lá, dá uma relembrada aí para nós. Então, vou dar uma relembradinha como que faz, tá? Vamos lá? Primeiro passo, quando você vai fazer soma de frações com denominadores diferentes, primeiro passo, você tem que tirar o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum do denominador, do 4 e do 6. Esse aqui que é o mínimo múltiplo comum. Quem que vai aqui? Os divisores só são números primos. O que é números primos? Números que dividem por 1 e por ele mesmo. Então, vamos lá. Começo aqui, o primeiro número primo é o 2. 4, que divide 2, 2. 6, que divide 2, 3. Ainda dá por 2. Então, continuo por 2. 2, que divide 2, 1. 3 não divide 2, eu abaixo. 3 só divide por 3 e tranquilo. Vocês aprenderam isso aqui o ano passado e a Pro está retomando. Aqui eu multiplico. Então, vamos lá. Eu faço esse vezes esse vezes esse. Posso colocar aqui do ladinho. Eu fico meio apertadinho, mas vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Tá? Então, o mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 6 é 12. Então, tirei o mínimo múltiplo dos denominadores. Então, coloco aqui, tenho a primeira fração, mais a segunda fração e o igual, que é a resposta. Posso colocar o denominador 12, tudo aqui embaixo, se melhor facilitar. Segundo passo, eu divido pelo número de baixo, a resposta que der, multiplico pelo de cima. 12, que divide 4, é 3. 3 vezes 3, 9. 12, que divide 6, é 2. 2 vezes 5, 10. Agora, o que você faz? Você soma, só soma o numerador. 9 mais 10, 19. Essa é a resposta. Acabou. É isso que você tem que fazer, tá bom? E se der para simplificar, simplifica. O que é simplificar, professora? É dividir esse número e esse número pelo mesmo divisor, tá? Até se tornar irredutível. Como aqui eles não têm divisor comum, eles já estão irredutível, tá? Vai ter uma situação, que é aqui no exercício 1, que eu tenho 3 frações e não tenho o denominador aqui, não aparece o denominador. Na D também não aparece o denominador. Gente, mesmo procedimento. Olha, não tem um denominador. Coloca um embaixo.
tá? Porque quando não aparece, que é 1. Todo número natural, quando ele aparece assim, que o denominador dele é 1. Então, coloque 1. Agora, coloco 1 para eu ter mais segurança. Se você quiser colocar, não quiser colocar, pode deixar assim. Agora, o que eu faço? Mínimo múltiplo comum dos denominadores. Presta atenção, do 1 você não precisa colocar, né? Então, você vai tirar o mínimo múltiplo de 2 e 3. Coloca aqui, que é 2 e 3. 1 não precisa. Então, vamos lá. 2, galerinha, só divide por 2, que dá 1. Abaixo, 3. 3 só divide por 3, que tá aqui. Quem é o mínimo múltiplo? 2 vezes 3, 6. Então, o mínimo múltiplo de 2 e 3 é 6. Coloco aqui. Então, vamos lá, ó. Primeira fração, mais segunda fração. Posso já colocar o 6 de denominador. Aqui tem um menos, eu não posso sumir. Coloco o menos, coloco o 6 e o igual, que é a resposta. E aí, eu vou lá. Depois que eu tirei o mínimo múltiplo do denominador, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, vamos lá. 6 que divide 1 é 6. 6 vezes 2, 12. 6 que divide 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 que divide 3 é 2. 2 vezes 2, 4. Beleza. Dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima. E agora, soma ou subtrai o numerador. Olha aqui, 12 mais 3 é 15. 12 mais 3, 15. Menos 4. Se eu tenho 15 menos 4, 11. Então, minha resposta é 11 sexto. Não dá para eu simplificar, que eles não têm divisor comum. Então, acaba-se assim. Beleza. Tá, galerinha? Esse é o exercício 1. Tá? Olha só, aqui no vídeo parece as respostas certinhas, ó. Então, a resposta é para vocês conferir, tá? Faça com bastante atenção. O exercício 2 é o mesmo procedimento, só que vai ter parênteses. Mas e agora? Como que eu faço com parênteses? Galerinha, primeira coisa, tirar o parênteses. Quando tem parênteses, sinal que está multiplicando, um sinal multiplicando o outro. Então, aqui não tem nada, eu posso colocar mais. E na multiplicação, sinais diferentes, sempre menos. Sinais diferentes, sempre menos. Tá aqui. Tirei, ó, o número não muda, vou tirar o parênteses. Tirei o parênteses. Beleza. E agora, professora? Tira o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum de quem? Do 5 e do 8. Vamos lá, tirar o mínimo múltiplo do 5 e do 8. Quem vai aqui são os números primos. Números primos é número que divide por 1 e por ele mesmo. Então, o primeiro número primo é o 2. Abaixo 5, 5 não divide. 8 que divide 2, 4. Aí, 4 ainda divide por 2, que dá 2, 2. E 5 só divide por 5. Tá aí. Agora, aqui, galera, é só multiplicar. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, o mínimo múltiplo comum de 5 e de 8 é 40, tá? Então, é 40. Olha só. Tá aqui, tá? O mínimo múltiplo. Aqui tá aqui, ó, fiz aqui. Então, o mínimo múltiplo de 5 e 8 é 40. Você coloca aqui 40 menos 40.
Deixa eu chamar a atenção para vocês para uma situaçãozinha. Tá vendo esse menos? Você não pode esquecer, tem que colocar ele aqui. Olha esse menos aqui, não pode sumir com ele, tá bom? E agora, você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 40 aqui divide 5, 8. 8 vezes 3, 24. 40 que divide 8, 5. 5 vezes 7, 35. Agora, soma ou subtrai. Só que aqui dá uma olhada. Devo 24 e devo 35. Eu tenho que somar as minhas dívidas. Então, eu continuo devendo 59. Tá aí. Menos 59 por 40. Tá aí. Só mesmo procedimento. Então, esse exercício 2 aqui, galerinha, eles primeiro eliminam parênteses, faz o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Nós temos uma situaçãozinha na D, na E e na F, que aparece esse número decimal. Não esqueça, galera, que todo número decimal, ele também volta a ser fração. Como que eu faço ao número 0,5 em fração? Então, eu coloco 5 sobre 10. Se eu não quero trabalhar 5 sobre 10, eu posso simplificar. Ó, por 5, ó. Posso trabalhar com o número 1/2. Olha só. Então, a hora que você for fazer essa conta, então você vai colocar aqui, ó, menos 8 sobre 3, mais 7 quartos, que essa é a letra D, menos. Aí, menos dentro é 0,5. Mas como você não está trabalhando com números decimais, você está trabalhando com números fracionários aqui, você, de vez de colocar 0,5, você pode colocar 1/2 ou 5 sobre 10. 5 sobre 10 ou 1/2. 1/2 é ele simplificado, 0,5. Beleza? Ou, olha só, o exercício 2, a letra E, também tem 2,5. Então, como que é 2,5? É 25 sobre 10. Eu posso trabalhar com esse número ou simplificá-lo por 5. Olha, ambos dá para dividir por 5, que dá 5 meios. De vez de eu colocar aqui, galera, ó, esse número, ou eu trabalho todo mundo em forma de decimal, eu trabalho todo mundo em forma de fração. Então, olha cá, esse aqui, de vez de você colocar 2,5, você vai colocar 5 sobre 10. Na F, 0,15. 15 sobre 100. E você pode simplificar. Ambos dá para simplificar por 5. 3/20. Fechou, tá? Então, só você ter atenção com isso aí. De vez de você colocar esse número, você vai colocar 3/20, tirar o mínimo múltiplo, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Olha só, a letra E, tem 2 frações dentro do parênteses. Não esqueça, esse menos está multiplicando 7/8 e o menos 5/6. Só fazer a multiplicação, sinais iguais sempre mais, sinais diferentes sempre menos. Aí tira o mínimo de todo mundo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aparecem as respostas aqui, as respostas para vocês conferir. Tá, galerinha? Olha só, esse exercício vocês vão fazer no caderno, tá? No caderno, com bastante espaço, só marcar a página e fazer esse exercício. Tá bom? A professora vai deixar lá no Maestro o número do celular da professora. E se vocês tiverem dúvida, vocês vão mandar para a professora falando qual é a dúvida de vocês, tá? E eu vou tentar ajudá-los. Então, assim, o que vocês têm que fazer? O exercício 1 e o exercício 2. Só. As respostas estão aí só para conferir e eu quero dar uma olhada nas continhas se vocês entenderam, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa semana, uma semana abençoada para vocês. E o nosso coleguinha também aqui, ó, também, tá? Tá aqui, participou.
manda um beijinho para vocês. Um abraço, beijinho a todos.